Até o final desse vídeo você vai ter 2 novos superpoderes para usar no Plants vs Zombies. São sóis limitados e cartas sem recarga. Aqui quem fala é o Felipe e você tá no canal Protocoder. Simbora! Que Plants vs Zombies é um game fantástico, nostálgico e viciante, você já deve estar cansado de saber, né? E eu sei que você já se frustrou em algum momento nos níveis mais difíceis porque as hordas de zumbis são bem chatas. E isso já te fez desejar ter superpoderes que o jogo não gostaria que você tivesse. Se você já teve interesse em ter sóis infinitos no game, você já deve ter encontrado uma tonelada de tutoriais no YouTube ensinando como fazer isso. Mas se não, eu te mostro agora. Para começar, a gente precisa do game rodando. Aqui eu estou usando a versão Steam, que é a Game of the Year. Também funciona em outras versões. A gente também precisa do Cheat Engine. Se você ainda não tem, você pode baixar nesse link aqui. Com tudo rodando, a gente vai dizer para o Cheat Engine qual processo nós queremos analisar. Clicando nesse ícone aqui, depois na aba Processes, procuramos por PopCap Game 1. Clicamos em Open. Aqui na parte direita do Cheat Engine, nós temos a seção de escaneamento de memória. E é nessa área que ficam as ferramentas para encontrar o que a gente procura. Eu digito a minha quantidade atual de sóis e clico em First Scan. Isso vai buscar na memória do game todos os endereços que têm o valor 50 nesse momento. Temos 952 resultados, mas não dá para saber qual desses valores é o que a gente precisa modificar. Então eu preciso continuar filtrando esses resultados. Para isso eu volto para o game e mudo a quantidade de sóis. Aqui eu vou coletar mais um, ficando com 75. Eu volto para o Cheat Engine e digito o novo valor no campo de pesquisa. Mas dessa vez eu aperto em Next Scan. Assim eu vou procurar entre os meus resultados da busca anterior quais agora mudaram para o valor 75. E olha só que maravilha, encontramos o nosso alvo. Com 2 cliques no endereço, eu adiciono ele na minha lista. E com 2 cliques no valor, eu consigo digitar o meu novo total de sóis. Só confirmar e pronto. Então é isso, né? Agora é só deixar esse endereço salvo e quando eu for jogar o game amanhã, já está tudo funcionando. Infelizmente não. Quando o programa é carregado no sistema operacional, ele é alocado em um espaço aleatório de memória. Isso quer dizer que esse endereço é válido agora, mas depois de reiniciar o game, nós perdemos o nosso valor. E para dados que são resetados constantemente como os sóis, a única forma de ter acesso ao dado mesmo reiniciando o game é com ponteiros. Mas esse é um tema complexo para outro vídeo. Por enquanto nós vamos usar uma tática mais simples, que é desativar linhas de código do game, removendo algumas funcionalidades. E para isso nós vamos repetir o processo para encontrar o endereço de memória que tem o nosso valor de sóis atualmente. A gente clica com o botão direito nesse endereço e selecionamos a opção Find Out What Write to this Address. Confirmamos a mensagem. Assim nós vamos descobrir quais linhas de código do game são responsáveis por modificar o meu número de sóis. Com a janela de monitoramento aberta, a gente volta para o game e vamos gastar alguns sóis e ver o que acontece. E olha só, apareceu uma linha que foi a responsável por mudar o meu total de sóis depois de ter usado a carta. Vamos para o monitoramento clicando em Stop. Clicamos com o botão direito na linha e depois na opção Show this address in Disassembler. Mais uma janela vai abrir com a nossa linha selecionada. Você não precisa entender o que cada instrução dela faz agora. A gente já sabe que ela define o nosso total reduzido de sóis. Então a gente só precisa desativar essa linha, clicando com o botão direito e depois em Replace with Code that does nothing e confirmar. Agora o total de sóis aumenta se eu coletar, mas nunca reduz se eu plantar. Perfeito, né? Vamos salvar esse endereço adicionando aos bookmarks, assim eu posso encontrar mais rápido depois. Agora a gente já tem a base para o nosso próximo objetivo, que é desativar a recarga das cartas. Mas a gente tem um problema, como fazer um escaneamento de um valor que a gente não sabe qual é? O game me mostra o valor de sóis, mas não mostra o valor do progresso de recarga das cartas. Felizmente o Cheat Engine já tem um tipo de escaneamento para isso, que é pesquisar um valor inicialmente desconhecido. Uma dica importante para esse tipo de caso é que geralmente as barras de progresso são calculadas com casas decimais. Não é uma regra, mas é uma verdade na maioria dos casos. E nós vamos seguir com essa dica agora. Em Value Type, selecionamos Float. Em Scan Type, clicamos em Unknown Initial Value. Depois clicamos em First Scan. Aqui a gente encontrou uma quantidade bem absurda de resultados, o que já era esperado. Agora a gente vai filtrar esses resultados. Voltando para o game, a gente deixa a carta carregar um pouco, pausando e voltando para o Cheat Engine. Eu ainda não sei qual é o valor, mas eu sei que ele aumentou. Mudamos o Scan Type para Increased Value e clicamos em Next Scan.
Reduzimos muito os candidatos, mas vamos continuar na estratégia. Volta para o game, deixa carregar um pouco, pausa e vamos filtrando os que aumentaram de valor. Perceba que tem valores mudando na nossa lista mesmo com o game pausado. Então a gente já pode descartar esses valores, mudando o scan type para unchanged value, clicando em next scan. A gente pode repetir esse método algumas vezes para eliminar todos os valores indesejados. Depois a gente segue na técnica anterior, pesquisando pelos valores que aumentaram. Agora a carta carregou completamente e eu não sei qual o valor ela assume quando está carregada. Então nós vamos apenas pesquisar por valores que mudaram, não importa se para menos ou para mais. A gente muda o scan type para changed value. Vamos usar a carta para iniciar o carregamento novamente. Repetimos o scan com a mesma opção, pois eu sei que o valor mudou, mas eu não sei para qual. E repetimos aquele ciclo, volta para o game, pesquisa pelos valores que aumentaram. E nesse caso, a gente percebe que os endereços não estão reduzindo mais, então a gente vai ter que trabalhar em cima deles mesmo. Deixando aqui o carregamento completar e analisando os endereços, 2 deles chamam a nossa atenção porque ficaram zerados. Todos os outros endereços têm valores quebrados. E intuitivamente a gente sabe que valores quebrados nunca são usados para mostrar progresso completo ou progresso vazio. A gente sempre vai ter algo inteiro. Vamos adicionar esses valores zerados na nossa lista e usar a carta novamente. E olha só que massa, um dos endereços está sendo incrementado, subindo, aos poucos, de acordo com o carregamento da nossa carta, indo de 0 até 9.9. Quando atinge o limite, a carta é considerada carregada e fica disponível para uso, e o controlador de carregamento é setado para 0. Clicando com o botão direito no endereço, clicamos em Find out what writes to this address. Nós vamos encontrar a linha que incrementa aquele número de recarga. Mas, infelizmente nesse caso, a gente não pode desativar essa linha como a gente fez antes, porque a carta ficaria descarregada para sempre. Vamos para o monitoramento e observar o código no disassembler. Abaixo da nossa linha selecionada é feita uma verificação de valores para detectar se a carta carregou. E perceba a palavra se. Depois de algumas análises, eu descobri que a linha que faz essa verificação é essa aqui. Ela verifica se ainda está carregando e desvia o fluxo do código para incrementar esse progresso até que ele fique completo. Deixa aí nos comentários se você tem interesse em entender essas análises mais a fundo. Pode virar um vídeo em breve. Vamos desativar essa linha e assim nenhum desvio é feito e a gente já acessa direto o código que deixa a carta disponível para uso. E olha só que delícia, cartas sem recarga. Como um bônus, vamos criar um meio de ativar e desativar esses superpoderes sem precisar alterar esses endereços toda vez que a gente iniciar o game. Clicando no menu Tools, depois em Auto Assemble. Vamos começar informando a linguagem usada no código através desse comando aqui. E vamos ter 2 sessões bem autoexplicativas. A primeira vai executar quando o script for ativado e a segunda quando for desativado. Começando pela seção que desativa trapaça, a função WriteBytes vai modificar o endereço de memória, escrevendo os bytes originais do game e restaurando a funcionalidade. Para isso eu clico com o botão direito nessa linha modificada e depois em Restore with Original Code. Em seguida eu clico com o botão direito novamente, mas eu vou em Copy to Clipboard e depois em Address Only. Isso vai copiar o endereço dessa linha e a gente vai colar no primeiro parâmetro. Depois eu repito esse processo, mas eu seleciono a opção Bytes Only, No Address, e colo na função WriteBytes. Eu separo esses valores com vírgula, e como essa é a representação em hexadecimal, a gente coloca 0x antes dos valores. Eu copio esse código e colo na seção de cima, onde ativa a trapaça, e troco esses bytes por 90 para desativar a linha. Foi isso que a gente fez manualmente e agora vai ser automatizado. Para salvar esse código, eu clico no menu File e em Assign to the Current Sheet Table. Coloco um nome legal no script, por exemplo, sem recarga, e vamos testar observando aqui os bytes. E perceba que quando eu ativo a trapaça, a linha é preenchida com o código 90 e quando eu desativo, são restaurados os bytes originais. Agora é só repetir o mesmo processo para os sóis. Para chegar no endereço, a gente clica com o botão direito, selecionamos Go to Bookmark, escolhemos o primeiro da lista. Criamos um novo script no Auto Assemble e adicionamos as seções. Colamos o endereço, depois os bytes, duplicamos esse código na seção de cima e trocamos os bytes por 90 para ativar o nosso super poder. A gente adiciona na nossa tabela de trapaço, colocando um nome legal, e a gente pode ver os bytes mudando, ativando e desativando o script.
Vamos salvar os nossos códigos, assim eu posso fechar tudo e quando eu abrir novamente, é só selecionar o processo do game e carregar esse arquivo e ser feliz. Se tu aprendeu alguma coisa legal nesse vídeo, deixa o like para ele ser recomendado para mais pessoas e não deixe de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos, que eu tenho certeza que tu vai curtir. Eu vou ficando por aqui e até daqui a pouco.